E agora, mais uma vez, vamos fazer uma breve reflexão na palavra de Deus. Deus é bom e diz as Escrituras que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia sempre se refere a Deus como alguém que nos ajuda, que nos socorre, que está conosco no momento do sofrimento. Porém, nós não encontramos na Bíblia Deus falando que Ele iria impedir a gente de sofrer, de passar por situações difíceis, por lutas. Mas Ele sempre diz que estaria conosco. No Salmo, em vários salmos, mas no Salmo 25, o salmista diz assim: em Ti confio, meu Deus, e nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Ou seja, na hora da dificuldade, na hora do aperto, os que confiam em Deus, que buscam o Senhor, não ficará decepcionado. Mas e quando a resposta não é aquela que a gente espera? Aí é que entra a sabedoria que Deus dá àqueles que o buscam verdadeiramente. Nós vamos receber de Deus o poder de superação. E nós vamos superar de tal maneira aquela dor, aquela perda, aquele sofrimento. E Deus mesmo é quem vai nos dar condições de aceitar aquilo que não pode ser mudado. Nem sempre tudo que a gente pede a Deus acontece como a gente espera. Vamos entender algo. Jesus disse que o caminho da salvação seria apertado, estreito, difícil. Jesus nunca prometeu um caminho fácil, mas realmente Ele prometeu um que levaria a esquecer as dificuldades da caminhada. Um grande escritor cristão escreveu assim: o que temos que fazer é confiar, é esperar em Deus, sem exigências. Ultimamente, os cristãos, de tanto ouvirem mensagens triunfalistas, de que o crente é cabeça e não cauda, que o crente nasceu para vencer. Tudo bem, tudo isso é verdade, mas não podemos usar essas referências para colocar Deus contra a parede, entre aspas, vamos dizer assim, ou exigir de Deus. Deus é soberano, não esqueçamos disso. Deus é soberano. Aqui no Salmo 125, nós encontramos o salmista expressando sobre a esperança de um caminhante. Nós estamos caminhando e nós temos esperança. Olha, quem confia no Senhor é firme como o Monte Sião. Aqui ele diz mais, aqui é o Salmo 125, e no 123 diz: ó Deus, a Ti que vives no céu, como Rei do Universo, eu olho cheio de esperança. Ou seja, olha como o salmista se colocou. Um Deus que reina no céu, que vive no céu, que é o Rei do Universo. Então, para Ti, eu olho cheio de esperança. É assim que devemos viver, olhando para Deus com o coração cheio de esperança, mas sem exigências, orando e esperando que se cumpra a vontade de Deus e não a nossa. Ele diz mais: olhamos para o Senhor, o nosso Deus, esperando a sua graça, como um servo olha para o seu patrão, e como uma serva, como uma empregada olha para a sua patroa, esperando um gesto ou uma ordem. Olha só que analogia ele fez.
Ou seja, um servo, um empregado, uma empregada, ela fica sempre olhando para o seu patrão, a sua patroa, esperando uma ordem para que se cumpra. Isso deveria ser assim. Seria o óbvio. Porém, às vezes nós, como servos de Deus, ao invés de olhar para Deus e esperar Ele dar as ordens, a gente fica na posição de Senhor, dando ordens. Vamos aprender a orar. Pedir a Deus, podemos pedir, Ele mesmo incentivou. Porém, devemos nos fundamentar na sua graça e na sua misericórdia. Já orando com ações de graça, agradecendo, Senhor, que isto ou aquilo o Senhor possa me dar ou me atender segundo a sua graça, segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia. E o salmista disse mais: ó Senhor, salva-nos com a tua graça e mostra-nos a tua misericórdia, pois todos os povos nos desprezam. Ele se refere aqui como as outras gentes desprezam o povo de Deus. Ele diz mais: nosso coração já está cansado das zombarias dos povos ricos e do desprezo das nações fortes e orgulhosas. Aqui o salmista está expressando o sentimento da nação de Israel e contextualizando, trazendo para os dias atuais, para a nossa realidade. Muitas vezes aqueles que servem a Deus são desprezados por aqueles que não creem em Deus. Acha que é bobagem ficar orando, esperando em Deus. O dinheiro compra todas as coisas. A fama. Muitos pensam assim, que a intelectualidade, a busca por conhecimento humano é superior à busca de Deus. Quanta tolice! Podemos ter coleções de diplomas, podemos ter uma graduação, uma pós ou várias pós-graduações, mestrado, doutorado. Nada disso vai nos dar felicidade ou vai nos dar um lugarzinho no céu ou vai nos fazer ser amigos de Deus. Deus é bom, Ele cuida de nós. Então, que possamos buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça e esperar que as demais coisas sejam nos acrescentadas de acordo à vontade dele. Essas demais coisas podem ser saúde física, pode ser bens materiais. Tudo ele fez para nós mesmo. Quem mais tem interesse em nos socorrer, em nos ajudar, em nos abençoar, em nos suprir, senão Deus, que é o nosso Criador e Pai? Não temos outra alternativa senão mantermos os olhos atentos no Senhor e clamarmos por misericórdia. De onde virá o socorro quando as coisas não estão bem na caminhada, na nossa vida? Quando um de nossos entes queridos está doente? De onde nos virá o socorro quando os médicos duvidam que um ente querido nosso não vai sobreviver? Ou quando se perde o emprego, o trabalho? De onde virá o socorro quando se tem de tomar uma decisão? De onde nos virá o socorro quando parece que as portas estão fechadas, quando não sabemos mais o que fazer, quando se descobre algo terrível em relação a um filho, a uma filha, a um cônjuge? Quando existe uma traição, quando você descobre que seu filho está fazendo uso de drogas? De onde virá o socorro? Nesse momento deve ser: tem misericórdia de mim, Senhor. Meus olhos estão fitos em Ti. Há momentos que a gente para e fica só olhando para Deus, pensando no Senhor, meditando, descansando a mente e o coração. Há momentos que a gente não tem palavras para orar ou nem precisa orar. Basta fazer aqui como o servo deveria fazer em relação ao seu patrão: olhar para Deus, esperando um gesto do Senhor, confiando
e esperando. Que eu e você, quando estivermos enfrentando situações difíceis da vida, que não venhamos nos entregar ao cansaço, ao estresse ou até mesmo ao desespero, mas que possamos confiar e esperar no auxílio do Senhor, e assim nunca seremos decepcionados. Mesmo que você pensa que vai ser de um jeito e não acontece como você pensou. Me lembro da experiência que passamos, nossa família, recentemente, praticamente 2 anos atrás, quando a nossa filha, Késia Tamara, a filha mais velha, engravidou depois de 1 ano, na expectativa de uma gravidez, e aconteceu. E para a alegria de todos, ela estava grávida, enfim, grávida. Mas no 5º mês de gravidez veio a notícia: o bebê que minha filha estava gerando era um bebê com anencefalia. Era uma gravidez de um bebê anencéfalo. E agora? De onde me virá o socorro? Nos restava tão somente olhar para Deus, ficar ali parados, adorando ao Senhor. E ela disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus, maninha. Vamos louvar a Deus, vamos celebrar a vida. Enquanto a minha filhinha estiver no meu ventre, ela é minha e ela está viva, ela está se mexendo. Mesmo que, segundo a medicina, ao nascer, ela iria falecer, como ocorreu. E ela transformou aquilo que parecia uma tragédia em bênção. Ela escrevia os seus sentimentos dia após dia em forma de diário. E no final, aquele diário de suas dores, seus momentos difíceis, se transformou num livro, como também a sua experiência com Deus, como ela, através da fé, conseguiu superar. E além da abordagem espiritual, ela ainda incluiu uma abordagem científica baseada nos seus conhecimentos, pois ela tem mestrado em saúde da mulher e ela trabalha com essas questões, ela tem essa atividade na obstetrícia. Então, aquilo que ela via nas suas pacientes, ela experimentou. Agora, tudo aquilo foi transformado em bênção. Aquela experiência lhe serviu de grande lição, uma grande vivência para a vida. E hoje o seu livro é lido por mulheres, por pessoas, por cientistas do mundo inteiro. Ela recebe e-mails quase que diariamente, pessoas solicitando o seu livro. Aquilo que parecia ser uma tragédia aos olhos de quem via, de quem sabia, se transformou em algo que Deus usa para socorrer pessoas, para consolar mulheres e para evitar que muitas mulheres que não tinham apoio, que não têm apoio, evitar que essas mulheres abortem seus bebês por serem bebês mal formados. Muitas mulheres têm sido ajudadas para respeitar a vida, pois muitas mulheres precisam de apoio para que não venham praticar um aborto. Mulheres que estão sofrendo muitas vezes nessas questões assim, praticam aborto por falta de apoio. Quantas mulheres mandam e-mails ou até mesmo ligam para ela para dizer: eu ia me abortar o meu bebê por ser um bebê mal formado, mas depois que eu soube da sua história, hoje eu passei por essa experiência, tive meu bebê, não abortei. Recentemente recebemos um e-mail de um casal da Itália que já estava com tudo pronto para o aborto, mas depois que viu a sua história na internet, procurou fazer conforme ela havia feito, seguir passo a passo conforme ela fez e foi ajudada e mandou as fotos, ela com o esposo e o seu bebê nos braços depois de nascido e depois faleceu, mas ela conseguiu dar conta, elaborou bem tudo aquilo. E ficou muito grata e